Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, eu quero que você saiba que eu dirijo a Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement ou recolocação, coaching executivo, planejamento de pré-aposentadoria e também career counseling. Algumas vezes, durante o ano, eu sou convidado por empresas, por universidades, por escolas e até mesmo por igrejas para falar sobre assuntos específicos do meu domínio e competência. Portanto, se eventualmente a sua empresa necessitar contratar uma empresa séria, uma empresa profissional e uma empresa com resultados absolutos, eu gostaria muito que você consultasse a nossa organização. Hoje, especificamente, eu quero voltar a discutir um assunto que certamente deve merecer a sua atenção se você está em transição de carreira. Como se preparar adequadamente para uma entrevista de emprego. Eu trabalho nessa área de recursos humanos há muitos anos. E eu tenho encontrado pessoas extremamente bem preparadas quando elas vêm para uma entrevista. Mas também tenho encontrado um número grande de pessoas que vêm para uma entrevista sem nenhum preparo mais profundo, no momento em que a sua carreira, a sua vida está em xeque. Por esse motivo, vou reforçar, eu quero discutir com você sobre este assunto. Como você sabe, o Brasil tem hoje aproximadamente 12.300.000 pessoas no desemprego. Milhares desses indivíduos não foram contemplados com projetos de recolocação. Portanto, quando eles saem ao mercado, eles estão totalmente despreparados para competir em mercado exigente, competitivo, globalizado e que cada dia mais exige dos profissionais maiores conhecimentos, maior nível de criatividade, maior nível de inovação, maior nível de habilidade política e também de poder de convencimento e liderança. Portanto, as consequências são desastrosas para aqueles profissionais que não se preparam. Eles saem todos os dias batendo de porta em porta e encontram todas as portas fechadas. Não temos oportunidade de emprego. Não temos vagas em aberto. Ele fica sentado diante de um computador, olhando sites e mais sites, à procura de vagas, de oportunidades. E quando ele as encontra, ele encaminha o seu currículo, mas também não recebe nenhuma resposta positiva, nem mesmo um sinal de agradecimento. Nessas condições é imperioso, ou é uma necessidade imperiosa, você se preparar para sair ao mercado de trabalho e triunfar. Isto é, conquistar o emprego dos seus sonhos, na empresa dos seus sonhos, e que represente para você novos desafios, novas oportunidades de crescimento, novas oportunidades de promoções, oportunidades de você viajar ao exterior para fazer cursos, para participar de reuniões, de simpósios, de seminários, entre tantas e tantas outras coisas. Portanto, vou repetir mais uma vez, se você deseja ser recrutado no mercado de trabalho, prepare-se, porque caso contrário, você jamais se recolocará no mercado de trabalho. Esse preparo, ele exige várias coisas de você. Primeiro,
Você precisa conhecer você mesmo, suas competências, suas habilidades, seu nível de conhecimento, de experiências, os resultados que obteve ao longo de sua carreira, a sua formação acadêmica, os cursos que fez, as viagens que empreendeu, a negócio, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, os seus valores pessoais, o seu estilo gerencial, a sua filosofia de vida e de trabalho, entre tantas e tantas outras questões. De posse desses conhecimentos, você poderá partir para a segunda etapa, que é o conhecimento do mercado em que você gostaria de se inserir. O número de empresas, os principais players, as suas políticas de recursos humanos, suas políticas de comercialização, o estilo gerencial e o ambiente dessas organizações, sobre os líderes dessas organizações, entre tantas e tantas outras questões. Depois desse segundo passo, você vai para um terceiro, que é o conhecimento do modus operandi das empresas quando elas saem ao mercado em busca de oportunidades. E esses canais podem ser múltiplos, como headhunters, o LinkedIn, rede de relacionamento, um anúncio no jornal. É bem verdade, isto hoje é muito pouco, eles são muito poucos. Você também pode se utilizar de uma rede de relacionamento. Agora, é bom dizer que esse relacionamento ele tem de ser extremamente profissional. Muito bom. Do conhecimento dessas três questões básicas, conhecimento sobre você mesmo, conhecimento sobre o mercado em que você deseja se inserir e também o modus operandi da empresa, você está relativamente preparado para sair ao mercado de trabalho e conquistar uma posição. Quero frisar também que você terá a necessidade de se preparar mentalmente, psicologicamente. O que é isso? Exterminar o luto. Não olhar pelo retrovisor para o seu passado. Não fazer comparações entre as empresas, mas olhar para frente com confiança, com ousadia, com coragem, com determinação, com foco e, sobretudo, com autoconfiança. Nenhuma empresa vai contratar um profissional sem energia. Eu me lembro que não faz muito tempo, algumas semanas atrás, eu recebi um executivo que veio ao meu escritório para conhecer os meus trabalhos. Quando ele chegou, eu o cumprimentei, apertei a sua mão e senti uma frieza enorme, o primeiro sinal de um homem fraco. Depois, ele se sentou na cadeira e ele ficou numa posição toda despojada, como se ele estivesse em casa vendo a televisão. E cada minuto que eu utilizei para conversar com aquele indivíduo, eu tinha certeza absoluta que ele não tinha condições para ser colocado no mercado. Ele tinha mais de 50 anos, mas não era a idade, era a postura, era a linguagem corporal e, sobretudo, a sua falta de manhã. É tanto que no final da entrevista eu pedi desculpas a ele e disse-lhe: me perdoe, mas eu vou lhe dizer uma coisa, que você goste ou não, essa sua atitude, a atitude que você demonstra hoje conversando comigo, não vai contribuir para o seu sucesso profissional. Você não vai encontrar um novo emprego. E aí muni-o com alguns livros para que ele lesse, como por exemplo, O Corpo Fala, da escritora Mônica. Dei para ele, recomendei ainda outros livros, de tal forma que ele se preparasse para enfrentar o mercado de trabalho. É fundamental, portanto, que os seus olhos brilhem, que a sua voz seja uma voz forte, porque, como já disse em clipe anterior, 3 fatores contribuem para o sucesso na entrevista. Quais são? Suas palavras, toda sua voz, mas sobretudo a sua linguagem corporal. Portanto, nunca venha para uma entrevista com o seu paletó aberto à moda de Donald Trump. Nunca deixe a sua gravata passar da altura do seu cinto.
Nunca vá com uma camisa surrada para uma entrevista, por mais bem engomada que ela esteja. Cuidado para que o seu terno não tenha manchas, que o seu sapato esteja bem engraxado. Por quê? Porque a primeira imagem é de suma importância para você que está se candidatando a uma vaga ou a uma oportunidade numa empresa. E eu faço isso e eu digo estas coisas porque eu tenho 38 anos de experiência assessorando executivos em processo de recolocação. E se você visitar o meu site, eu tenho eventualmente colocado depoimentos ou até mesmo comemorações de pessoas que passam por aqui, para mostrar para você a importância dessas coisas. Portanto, prepare-se psicologicamente para enfrentar este mercado de trabalho que é extremamente exigente e competitivo. E sempre alerto aos profissionais assistidos pela Gutenberg Consultores, que eles devem se precaver de tal forma que não sejam jogados na margem do caminho em função do despreparo. É importante também que você, ao se preparar, prepare-se para a sua primeira entrevista na empresa. Ela é de importância vital, isso seja no Headhunter, isso seja na própria empresa, seja numa agência de emprego. Por quê? Porque se você não for aprovado na primeira entrevista, você nunca terá acesso ao dono da vaga. Daí porque você tem de projetar uma imagem saudável, um elemento com saúde, um elemento com energia, um elemento, como já falei, com ousadia, com coragem, um sujeito intrépido, um sujeito inovador, criativo e que não tem medo de falar sobre si mesmo. Se você não fala bem de si mesmo, quem vai falar? Agora, cuidado para não adulterar as informações. Cuidados com os fatos relevantes na teoria do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque você eventualmente poderá se prejudicar. Tenho visto também que nessas horas muitos candidatos apresentam um CV que dá dó, dá pena, erros de português. Você percebe que o profissional não sabe pensar e não sabe redigir. Esses currículos geralmente vão para o lixo. Quando você recebe uma carta que acompanha este currículo, geralmente é a mesma que você recebe de todos os candidatos. Não existe distinção, não existe diferenciação. Parece que um copia do outro. Então é fundamental que você prepare um currículo que encante o entrevistador, que encante a empresa. Agora, nunca minta em seu currículo sobre credenciais acadêmicas que você não tem. Tenho visto muitos profissionais afirmarem que têm MBA. Eles não têm MBA coisa nenhuma. Eles têm um curso de especialização em uma área ou outra. Muito cuidado. Cuidado com cursos que você não fez e que você coloca no seu currículo. Com datas que não batem porque você se pula muito de emprego, quer esconder esses pula-pula. Tudo isso vai contra você, porque a empresa eventualmente vai checar as suas informações. E é muito triste você ser abandonado, ser desprezado numa entrevista, porque você mentiu para o entrevistador. Uma outra questão que é de fundamental importância para você que quer conquistar uma nova posição no mercado é o preparo, o pensar como responder às possíveis perguntas que o entrevistador vai lhe fazer durante a entrevista. Uma entrevista pode demorar entre 20 a 45 minutos. Algumas vezes demora mais. Há headhunters que entrevistam um profissional durante 2 horas. Não é muito comum, mas acontece. E para que você verdadeiramente dê um show numa entrevista, além de tudo o que já me referi, é muito importante que você pense com antecedência sobre aquelas perguntas que o seu entrevistador vai lhe formular e como você vai respondê-las. Ontem eu fiquei impressionado com a desenvoltura do ex-ministro da Justiça, o advogado Alexandre de Moraes, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal.
Ele verdadeiramente demonstrou que estava preparado para responder todas as perguntas que lhe foram formuladas. Ele não deixou nada em branco. E ele convenceu a todos de que ele estava preparado para o exercício de uma posição de ministro no Supremo Tribunal Federal. Esse é um belo exemplo para você usar como referência quando você se prepara para uma entrevista. Em geral, quais são as perguntas que um entrevistador vai lhe fazer? Em primeiro lugar, ele vai pedir para que você fale sobre você mesmo. Nessas ocasiões, você tem de ser objetivo, claro, nada de ficar conversando numa prolixidade infernal. Ele não gosta disso. Uma outra pergunta que pode lhe colocar numa situação delicada é: quanto tempo você pretende ficar em nossa organização? Quanto tempo você precisa para dar uma contribuição à nossa empresa? Quais são as suas vulnerabilidades? Quais eram alguns aspectos de sua última posição ou de seu trabalho que você não gostava? O que mais você amava em seu trabalho? Quais são os seus pontos fortes? Como você se relaciona com as pessoas? Como você avalia o seu grau de criatividade, de inovação e também de iniciativa? Ele pode perguntar também quais foram os projetos mais relevantes que você concluiu com sucesso e pedir também os exemplos. Portanto, quanto mais você se preparar para uma entrevista, melhor para você. Eu tenho observado ao longo de minha carreira, que não é uma carreira curta, eu já estou neste mercado há 38 anos, que são raros, são raríssimos aqueles executivos, aqueles profissionais que leem um livro sobre este assunto. Como se destacar numa entrevista de emprego. Como encantar, como seduzir um entrevistador. Como fazer isso de forma elegante, de forma profissional e ao mesmo tempo de forma convincente. Se você nunca leu um livro sobre este assunto, eu gostaria que você lesse. Eu vou lhe sugerir alguns. Aqui na minha biblioteca eu tenho aproximadamente 380 livros sobre este assunto. Sobre a busca de uma nova posição. Daí porque eu com certa insistência volto a esses clipes falando sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque eu acho que eles são importantes. Um livro, se você gosta de ler apenas em inglês como eu sugiro que você leia o seguinte livro. What Color is Your Parachute? Esse é um dos melhores livros que eu já li sobre esta matéria. Ele foi escrito por um pastor protestante da Igreja Metodista que perdeu seu emprego aos 51 anos de idade. É um livro espetacular. Um outro livro que eu gostaria de recomendar, se você não fala inglês, ou mesmo se você tem interesse apenas em ler inglês, que você leia o meu livro, o meu último livro, Guia de Sobrevivência Corporativa. Volte ao mercado de trabalho pela porta da frente. Eu lhe garanto que o investimento que você fará na aquisição deste livro ou do primeiro recomendado pode mudar a sua vida, pode mudar o seu destino. Eu quero lhe recomendar também a leitura deste livro, Fui Demitido e Agora a Demissão Não é o Fim. Quando eu publiquei este livro, eu ganhei o prêmio Jabuti de Cultura. E sou o único consultor de recursos humanos do país, ou melhor, o único profissional de recursos humanos que tem esse prêmio. Um prêmio valioso, um prêmio de reconhecimento pela cultura e pela contribuição que você dá à cultura e ao desenvolvimento do país. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br. Lá você vai encontrar os meus artigos semanais, você vai encontrar o Minuto de Sabedoria, que são pensamentos para a sua reflexão, você vai encontrar moral da história, você vai encontrar depoimentos de pessoas que foram assessoradas pela Gutenberg Consultores e foram vitoriosas em seus objetivos. Você vai encontrar também recomendações de profissionais que passaram por aqui, entre outras questões. Eu sugiro que você
visite o site www.gutenberg.com.br e, se preferir, me mande um e-mail para macedo@gutenberg.com.br. Como eu sempre digo, eu espero que com esses clipes eu esteja lhe ajudando, dando uma contribuição para o seu crescimento profissional. Este é o nosso objetivo, esta é a nossa missão. Como sempre digo, nós não somos a maior empresa de outplacement do país, mas quem não é a maior tem a obrigação de ser a melhor. E com toda certeza, sem falsa humildade, eu tenho certeza que a minha empresa é a melhor empresa do país na área de outplacement. Muito obrigado a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!